Imagine comprar uma casa nova pelo preço de um carro usado. Parece impossível, certo? Durante anos, possuir uma casa tornou-se cada vez mais difícil para milhões de pessoas em todo o mundo. Os preços das casas continuam a subir. Os salários nem sempre acompanham esse aumento e muitas famílias simplesmente desistiram do sonho de ter a sua própria casa. Mas agora algo inesperado aconteceu. A tão falada casa de US$ 10.000 associada à visão de Elon Musk está finalmente a chegar ao mercado. E isso pode mudar tudo. Nos últimos anos, o mundo tem enfrentado uma crise de habitação crescente. Em muitos países, comprar uma casa tornou-se um objetivo quase inalcançável para jovens e famílias de classe média. Em cidades grandes, os preços das casas subiram para valores recorde. Mesmo casas pequenas podem custar centenas de milhares de dólares. É exatamente aqui que entra esta nova ideia. O projeto de uma casa extremamente acessível começou a chamar a atenção quando surgiram notícias de que Elon Musk, conhecido por empresas como a Tesla e a SpaceX, estava interessado em viver de forma mais simples. Musk chegou mesmo a vender várias das suas propriedades luxuosas para adotar um estilo de vida mais minimalista. Pouco depois, começaram a surgir informações sobre um novo tipo de habitação. Casas pequenas, pré-fabricadas e muito mais baratas de construir. Estas casas não são mansões gigantes. Na verdade, são bastante compactas. Mas isso faz parte da ideia. O objetivo é criar um espaço moderno, eficiente e confortável que seja também acessível para muito mais pessoas. A lógica é simples. Se a indústria automóvel consegue produzir milhões de carros de forma rápida e barata usando fábricas altamente automatizadas, por que não fazer o mesmo com casas? Tradicionalmente, construir uma casa é um processo lento e caro. Envolve muitos trabalhadores, diferentes empresas e meses, às vezes anos, de construção. Cada casa é praticamente um projeto único. Mas as casas pré-fabricadas funcionam de forma diferente. Grande parte da estrutura é construída numa fábrica, usando máquinas modernas e processos padronizados. Depois, as peças são transportadas para o local e montadas rapidamente. Isto reduz custos, reduz tempo e também reduz desperdício de materiais. Algumas empresas já estão a usar esta abordagem para criar casas modulares compactas, que podem ser instaladas em apenas algumas horas ou dias. E é por isso que esta casa de US$ 10.000 está a gerar tanto interesse. Para muitas pessoas, pode representar algo que parecia impossível. Uma casa própria a um preço realmente acessível. Claro, ainda existem muitas perguntas. Qual é o tamanho real da casa? Como funciona por dentro? Será confortável para viver todos os dias? Essas são exatamente as questões que milhões de pessoas estão a fazer neste momento. E quando olhamos mais de perto para o projeto, descobrimos que a ideia é ainda mais interessante do que parece à primeira vista. Porque esta casa não é apenas barata. Ela também pode representar uma nova forma de pensar sobre habitação, espaço e o futuro das cidades. Mas antes de entender como esta casa funciona, precisamos de perceber uma coisa importante. Por que é que Elon Musk decidiu envolver-se na ideia de casas pequenas e acessíveis? Por que é que uma das pessoas mais ricas do mundo iria interessar-se por casas baratas? Parece estranho no início. Mas quando olhamos para a história recente de Elon Musk, tudo começa a fazer sentido. Há alguns anos, Musk fez um anúncio que surpreendeu muitas pessoas. Ele decidiu vender quase todas as suas casas luxuosas. O objetivo era simples. Queria viver de forma mais simples e focar-se nas coisas que realmente importam para ele. Esta decisão gerou muitas manchetes. Afinal, estamos a falar de alguém que poderia facilmente viver em mansões gigantes em qualquer parte do mundo. No entanto, Musk escolheu seguir um caminho diferente. Em vez de casas enormes, ele começou a falar sobre minimalismo. Para Musk, possuir menos coisas significava menos distrações. Isso permitiria dedicar mais tempo às suas grandes missões: energia limpa, exploração espacial e inovação tecnológica. Foi nessa altura que surgiu uma ideia curiosa. Se uma pessoa extremamente rica pode viver confortavelmente numa casa pequena,
então talvez o tamanho das casas modernas esteja a ser exagerado. Durante décadas, muitas casas tornaram-se cada vez maiores. Em alguns países, o tamanho médio das casas duplicou em comparação com gerações anteriores. Mas casas maiores também significam custos maiores, mais materiais, mais energia, mais manutenção. E para muitas pessoas, isso simplesmente não é necessário. Musk percebeu algo importante: milhões de pessoas no mundo não precisam de casas gigantes. Elas precisam de casas inteligentes, eficientes e acessíveis. Ao mesmo tempo, o mundo enfrenta uma crise de habitação crescente. Em cidades grandes como Nova York, Londres ou São Francisco, comprar uma casa tornou-se quase impossível para grande parte da população. Mesmo alugar pode consumir metade do salário mensal de uma pessoa. Isso criou um enorme problema social e econômico. Empresas tecnológicas e construtoras começaram então a procurar novas soluções. Entre elas estão as casas modulares pré-fabricadas, que podem ser produzidas em massa de forma muito mais barata. Uma das empresas que ganhou atenção nesse espaço foi a Boxabo, uma startup que desenvolveu casas compactas dobráveis chamadas casita. Estas pequenas casas podem ser transportadas facilmente e montadas rapidamente no local. Foi precisamente esse tipo de inovação que chamou a atenção de Musk. Relatórios indicam que Musk chegou a viver numa dessas casas compactas perto das instalações da SpaceX, no Texas. A casa é pequena, mas inclui tudo o que uma pessoa precisa: cozinha, casa de banho, sala e quarto. O espaço é otimizado ao máximo. Cada centímetro é pensado para ser útil. Isso mostra uma nova filosofia de habitação: menos espaço, mas melhor utilizado. E essa filosofia pode ter um enorme impacto no futuro. Se casas compactas puderem ser produzidas em grande escala, os preços podem cair drasticamente. O tempo de construção pode ser reduzido de meses para dias. E se uma casa pudesse ser construída com a mesma lógica de um carro moderno, compacta, eficiente e cheia de soluções inteligentes? É exatamente essa a ideia por trás da famosa casa acessível associada à visão de Elon Musk. À primeira vista, pode parecer pequena demais para viver. Mas quando entramos e observamos o design, percebemos rapidamente que cada detalhe foi pensado para aproveitar ao máximo o espaço disponível. Estas casas compactas não foram criadas para parecer luxuosas por fora. O objetivo principal é eficiência. Normalmente, este tipo de habitação tem cerca de 35 a 40 metros quadrados, o que é muito menor do que uma casa tradicional. No entanto, graças ao design inteligente, o espaço parece muito maior do que realmente é. Logo na entrada encontramos uma pequena sala de estar. Pode incluir um sofá compacto, uma televisão e até uma pequena mesa de trabalho. Tudo é organizado de forma simples, mas funcional. A cozinha também segue o mesmo conceito. Em vez de armários enormes e equipamentos desnecessários, a cozinha é minimalista e prática. Inclui um pequeno fogão, frigorífico compacto, lavatório e armários bem posicionados para armazenamento. O quarto normalmente fica integrado no mesmo espaço ou numa pequena divisão separada. A cama pode ser dobrável ou posicionada de forma estratégica para poupar espaço. Algumas versões utilizam até móveis multifuncionais, como sofás que se transformam em camas. A casa de banho, apesar de pequena, inclui tudo o que é essencial: chuveiro, sanita e lavatório. Graças ao design moderno, o espaço continua a ser confortável para uso diário. Mas o verdadeiro segredo destas casas está nos materiais e na construção. Em vez de métodos tradicionais, muitas destas casas utilizam painéis estruturais avançados que são produzidos em fábrica. Estes painéis são fortes, leves e muito bem isolados. Isso significa que a casa mantém a temperatura interna estável, reduzindo custos de energia. Outra vantagem importante é a rapidez de instalação. Uma casa tradicional pode levar meses a construir. Já uma casa modular pode ser montada em apenas um dia depois de chegar ao local. Isso reduz drasticamente os custos de mão de obra e acelera todo o processo. Além disso, muitas destas casas podem incluir tecnologia inteligente. Sistemas de iluminação eficientes,
controle de temperatura automático e até integração com energia solar. Isto significa que, apesar de ser barata, a casa ainda pode ser moderna e sustentável. Outro ponto interessante é a mobilidade. Algumas versões destas casas são projetadas para serem transportadas facilmente por caminhão. Isso permite instalá-las rapidamente em diferentes locais. Para cidades que enfrentam falta de habitação, isto pode ser uma solução revolucionária. Imagine bairros inteiros construídos em poucos meses, com casas acessíveis e eficientes. Mas isso levanta uma grande questão. Casas pequenas e acessíveis também podem mudar a forma como as pessoas pensam sobre propriedade e espaço. Durante muitos anos, possuir uma casa grande foi visto como um símbolo de sucesso. No entanto, as novas gerações começam a valorizar algo diferente: flexibilidade e simplicidade. Uma casa menor pode significar menos dívidas, menos manutenção e mais liberdade financeira. No entanto, esta mudança também enfrenta alguns desafios. Regulamentos locais, leis de construção e regras de zoneamento podem tornar difícil instalar casas modulares em certas cidades. Muitas áreas ainda não estão preparadas para este novo tipo de habitação. E claro, também existe resistência por parte de alguns setores da indústria imobiliária tradicional. Mas mesmo com esses obstáculos, a ideia continua a ganhar força. Porque quando a tecnologia encontra um problema global como a crise de habitação, mudanças profundas podem acontecer muito rapidamente. E tudo isto levanta outra questão importante. Se estas casas são tão inovadoras, que tecnologia e métodos de produção tornam possível construir uma casa por apenas $10.000? Balão de Fala partilha sua opinião nos comentários. Acha que casas modulares podem ser o futuro das cidades? E não se esqueça de deixar o like e subscrever o canal para mais conteúdos sobre tecnologia e inovação. Como é que uma casa moderna pode custar apenas $10.000? Durante muito tempo, isso parecia impossível. Casas sempre foram caras porque o processo de construção é lento, complexo e depende de muitos trabalhadores. Mas agora, novas tecnologias de fabrico estão a mudar completamente essa realidade. O segredo por trás destas casas acessíveis não está apenas no tamanho, está na forma como são produzidas. A grande inovação vem da produção em fábrica. Em vez de construir cada casa diretamente no terreno, as casas modulares são fabricadas dentro de grandes instalações industriais. Estas fábricas utilizam máquinas avançadas, processos automatizados e linhas de produção semelhantes às usadas na indústria automóvel. Este método traz várias vantagens importantes. Primeiro, velocidade. Uma casa tradicional pode levar 6 meses ou até mais para ficar pronta. Já uma casa modular pode ser produzida em poucas horas dentro da fábrica e depois montada rapidamente no local. Segundo, redução de custos. Quando milhares de casas são produzidas usando o mesmo design, os materiais podem ser comprados em grandes quantidades. Isso reduz significativamente o preço de cada unidade. Terceiro, menos desperdício. Nas fábricas, os materiais são cortados com grande precisão. Isso significa que quase nada é desperdiçado durante o processo de produção. Um dos conceitos mais interessantes neste tipo de habitação é o uso de painéis estruturais integrados. Estes painéis funcionam como as paredes, o isolamento e a estrutura da casa ao mesmo tempo. São fortes, leves e fáceis de transportar. Quando chegam ao local, os painéis são simplesmente montados como se fosse um grande puzzle. Em muitos casos, uma equipe pequena consegue montar toda a estrutura da casa em menos de um dia. Outro fator importante é o transporte. Algumas casas modulares são desenhadas para dobrar ou compactar, permitindo que sejam transportadas facilmente por caminhão. Isto reduz custos logísticos e torna possível enviar casas para praticamente qualquer região. Mas a tecnologia não termina na estrutura. Muitas destas casas podem incluir sistemas de energia inteligentes, como painéis solares, iluminação LED eficiente e aparelhos de baixo consumo energético. Isso significa que o custo de viver numa destas casas pode ser ainda mais baixo ao longo do tempo. Outra vantagem é a escalabilidade.
Se a procura aumentar, as fábricas podem simplesmente aumentar a produção. Isto é algo que a construção tradicional raramente consegue fazer. E quando pensamos no futuro, esta abordagem começa a parecer muito familiar. É exatamente assim que empresas tecnológicas revolucionaram outras indústrias: produção em massa, automação e design eficiente. A mesma lógica que tornou carros e eletrônicos mais acessíveis pode agora estar a transformar também o setor da habitação. Mas tudo isto leva-nos à pergunta final. Se estas casas continuarem a evoluir e a tornar-se ainda mais baratas, como será o futuro das cidades e da habitação nas próximas décadas? E se o futuro das cidades não for feito de casas enormes e bairros caros, mas sim de comunidades inteligentes com casas pequenas, eficientes e acessíveis? Pode parecer uma ideia radical hoje, mas muitos especialistas acreditam que estamos no início de uma grande transformação no setor da habitação. A casa de $10.000 associada à visão de Elon Musk pode ser apenas o primeiro passo para um modelo completamente novo de viver. Durante décadas, o sonho tradicional foi sempre o mesmo: uma casa grande, um grande terreno e muitos metros quadrados. Mas esse modelo está a tornar-se cada vez mais difícil de manter. Os terrenos nas cidades estão mais caros, os custos de construção continuam a subir e as novas gerações procuram estilos de vida diferentes. Em vez de casas enormes, muitas pessoas começam a valorizar simplicidade, mobilidade e eficiência. É aqui que as casas compactas entram em cena. No futuro, poderemos ver bairros inteiros compostos por pequenas casas modulares. Estas casas poderiam ser produzidas em fábricas, transportadas rapidamente e instaladas em poucos dias. Isso permitiria criar novas comunidades muito mais rápido do que com métodos de construção tradicionais. Outra possibilidade interessante é a flexibilidade. Algumas destas casas podem ser facilmente deslocadas ou expandidas. Por exemplo, uma família poderia começar com uma casa pequena e adicionar módulos adicionais ao longo do tempo conforme as necessidades mudam. Isso cria um tipo de habitação muito mais adaptável. Além disso, estas casas podem funcionar perfeitamente com energia limpa. Painéis solares, baterias domésticas e sistemas inteligentes de gestão de energia podem tornar estas casas quase independentes da rede elétrica tradicional. Isso não apenas reduz custos para os moradores, mas também ajuda a criar cidades mais sustentáveis. Outra grande mudança pode acontecer no tempo de construção das cidades. Hoje, construir um bairro inteiro pode levar anos. No futuro, com casas modulares produzidas em massa, novos bairros poderiam surgir em apenas alguns meses. Isso pode ajudar governos e cidades a responder muito mais rapidamente a crises de habitação. Claro, ainda existem desafios. Regulamentos, licenças e leis urbanísticas precisam de evoluir para acompanhar estas novas tecnologias. Algumas pessoas também podem precisar de tempo para se adaptar à ideia de viver em casas menores. Mas a história mostra que quando uma tecnologia resolve um problema real e o faz de forma mais barata e eficiente, ela acaba por se espalhar rapidamente. E é exatamente isso que pode acontecer aqui. A casa de $10.000 pode parecer apenas uma curiosidade hoje, mas também pode ser o início de uma revolução silenciosa na forma como construímos, compramos e vivemos nas nossas casas. Talvez, no futuro, possuir uma casa volte a ser algo simples e acessível para milhões de pessoas em todo o mundo. Balão de Fala partilha sua opinião nos comentários. ACHA que conseguiria viver numa casa pequena como esta no futuro.